Pode iniciar, Su. Boa noite a todos. Estamos aqui hoje em mais uma sexta-feira, a última sexta-feira do mês de março, dentro do nosso projeto Mulheres Inspiradoras, mulheres que nos inspiram, né, que nos inspiram pela história de vida, pela história, pelas escolhas, pelas tomadas de decisões. E hoje nós vamos ter assim a honra de receber duas grandes educadoras, duas mulheres que a gente gosta muito, que a gente acredita muito no trabalho delas e que a gente admira muito o empoderamento delas enquanto mulheres. Nós estamos aqui numa sexta-feira, às 20h30, sempre na nossa live de sexta-feira, e a temática vai mudar no próximo mês. E aí vai ser uma surpresa. Vou disparar nas redes sociais para vocês, tanto no Instagram quanto no Facebook. Quem não segue ainda o nosso Instagram, por favor, segue lá, @policutebr, tá? E fica ligado na nossa programação. Agora, Márcio, por favor, faça a apresentação das nossas convidadas. Beleza, vamos lá, né? Estamos aqui, né, com as nossas convidadas. Primeiramente, quero apresentar a Bruna Macedo, mulher preta, periférica, mãe do Akin Sebastian, né, o pequeno príncipe de Pirituba, graduada em Ciências Biológicas no Centro Universitário São Camilo e mestre em Doenças Tropicais pelo IMTUSP, né? Não sei o que é isso, tá, gente? Ela vai explicar depois. Atua como professora de Biologia no Ensino Fundamental 2, Ensino Médio, e professora do Cursinho Popular Núcleo Quilombaque Uneafro. Muito bom. E a outra, nossa convidada, é a Paula, né, a mãe do Pedro, a mãe da Amanda e a mãe do Arthur, professora formada em letras e com pós-graduação em gestão escolar. Com mais de 30 anos de experiência, ela começou com 5 anos de idade, tá, gente? De sala de aula e com participação em diversos projetos educativos. Fez diversos trabalhos editoriais, como adaptações literárias, tá? E, né, para iniciar a nossa live, né, gostaria que vocês começassem, né, comentassem um pouco sobre a construção de vocês, né, a trajetória de vocês, né? Desde a trajetória enquanto meninas, como construíram a ideia, né, de serem professoras e como que isso fortaleceu e empoderou a vida de vocês. Podemos começar com a Paula? Podemos. Eu sou de Santos, né? Nasci em Santos, passei 22 anos dos meus 50 em Santos. Então, estou aqui em São Paulo há mais tempo do que na minha cidade natal. E lá eu já tinha eu sempre tive a ideia que eu queria trabalhar de alguma forma com a palavra. Então, várias coisas passaram na minha cabeça, mas sempre ligadas à palavra. Então, eu quis ser jornalista, né? Eu pensei em ser psicóloga também, mas sempre essa questão do conversar, do falar. E aí, por influência de professores que eu tive e que me fizeram, eles é que me fizeram, me abriram o olho para o magistério, né? Para lecionar. E eu não poderia lecionar outra coisa que não fosse língua portuguesa, porque eu sempre quis mexer com as palavras, sempre gostei de escrever muito. Então, foi por esse caminho. A decisão foi justamente porque eu achei que, no finalzinho, eu fiquei entre jornalismo e letras. E decidi por letras, indo contra a maioria das pessoas que diziam na minha época que eu ia morrer de fome. Eu ouvi comentários do tipo que se eu ia fazer letras, eu tinha que arrumar um marido rico, né? Era um comentário que se fazia. Hoje em dia, eu não sei se faz tanto, mas na época se fazia. Vai fazer letras e pedagogia, tem que arranjar marido rico. E eu optei justamente por achar que eu ia fazer mais diferença na sala de aula do que escrevendo num jornal, não desmerecendo, pelo contrário, é uma profissão que eu admiro muito. Mas eu achei que eu ia fazer mais diferença, que eu conseguiria mudar mais a cabeça das pessoas. E aí acabei optando por ser professora de língua portuguesa, juntando esses dois lados, né? O lado de querer trabalhar com gente e trabalhar com a palavra, né? Unindo esses dois lados. Então, foi por aí que eu entrei
no magistério, né? Entrei na sala de aula e de lá nunca mais saí. Eu costumo dizer o seguinte, que eu gosto tanto de escola, tanto, que eu entrei lá com 4 anos de idade e nunca mais saí na minha vida dentro de uma escola, de tanto que eu gosto. Né? Gosta muito mesmo, né, da sala. Gosta tanto que tá, né, replicando isso, né? Porque, para quem não sabe, a filha da Paula, né, a Amanda, está fazendo história, né? E também pretende, né, quer continuar a tradição familiar, vamos por assim, né? De sala de aula, né, Paula? E como é que é a filha aí continuando a sua trajetória, né? Se inspirando na mãe. Olha, foi um orgulho, né? Foi um orgulho, porque ela convive com uma professora, ela sabe todas as glórias e todos os fracassos, todas as dores, né? E todas as alegrias. E quando ela escolheu história, o fato de dar aula, e ela agora decidiu, ela falou, eu quero estar na sala de aula, eu quero também ser pesquisadora, mas não só, eu quero estar dentro da sala de aula. Foi assim, muito orgulho, foi emocionante, porque de uma certa maneira eu olhei e falei, ó, eu acho que eu estou fazendo a coisa certa, né? Eu acho que eu estou passando para ela um bom exemplo. E esse exemplo de gostar do que faz, eu gosto muito do que eu faço. Eu reclamo bastante, mas eu gosto muito, né? Eu não reclamo do fazer, eu reclamo do contexto, das situações, mas de estar em sala de aula, olha, tem vezes que eu saio super chateada de casa, cheia de problema, eu abro a sala de aula, ou hoje em dia eu ligo o computador e começo a dar aula, eu esqueço de tudo. Isso é fato, eu esqueço de tudo. Então, acho que eu passei essa paixão para ela. Né? Eu ensinei de uma certa maneira, pelo exemplo mesmo, e eu fico muito feliz, porque, como diz meu amigo Mendes, a nossa profissão merece, está precisando de gente boa, né? Está precisando de gente talentosa, de gente que acredita. Então, eu acredito muito na minha filha e eu acho que nós ganharemos uma excelente professora. Aí sim, né? Estávamos em Santos, né, na praia, né? E vamos agora para Pirituba City, né? O lar aqui da nossa queridíssima, né, Bruna Macedo. Bruna, fala um pouco aí sobre essa trajetória aí que construiu, né, a profissional hoje, né, Bruna Macedo, né? Compartilhe isso conosco, por favor. Certo. Bom, primeiro, boa noite, né, a todos aí que estão assistindo. Agradecer o convite, né, é uma honra estar aqui, porque, né, quando a gente vê o título Mulheres que nos Inspiram, a gente, a princípio, a gente tem esse costume da desvalorização mesmo, né, de, não por que, né, iria ser algo de inspiração para alguém, né, e é muito bacana quando você é reconhecido e por pessoas que você admira também. Então, é uma honra estar aqui ao lado do Mendes, da Suiane e com certeza da Paula, que é, com certeza, né, muito, muito, muito inspiradora para mim. E estar ao lado desse casal, né, também, que enquanto casal, enquanto individual, também inspira muito, né. Eu sempre brinco, eu vou falar isso, infelizmente vai ficar gravado e é ruim para mim, mas eu tenho que falar que eu sempre falo para meus amigos, né, quando a gente vai falar alguma coisa, eu falo, não sei, pergunta para o Mendes, porque o Mendes é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. E eu não falo isso de fato, eu acho que ainda não encontrei, eu acho que talvez Mendes e Thiago sejam aí os caras que eu considero mais inteligentes hoje, dentro, lógico, do meu círculo, né? E não é tão pequeno assim, não. Vamos falar que é pequeno, por isso que... Mas, então, é um prazer imenso. Então, obrigada, muito obrigada pelo convite de participar essa noite ao lado da Paula, né? Agradecer a Eli, que está aí assistindo, também professora do Estado, vale a pena vocês, Policute, responsáveis, também conhecer uma professora que inspira demais, está na linha de frente, tomando porrada Nós, de policial, tomando porrada de policial e fazendo um trabalho de formiguinha, né,
que o professor de Estado precisa fazer, né? Às vezes ali dividindo o próprio material para que esse aluno alcance ali algum patamar dentro dessa educação sucateada que a gente tem, né? Dentro do Estado. Então, vale muito a pena também conhecer essa mulher, que para mim também inspira demais, né? E ela sabe disso. Bom, falando um pouquinho da minha trajetória, poxa, não tracei uma linha não, mas vamos lá. Eu acho que o que me fez chegar a me entender enquanto professora, e o quanto essa profissão, ela de fato, ela perpassa esse título, né, de apenas transmissor de conteúdo, alguma coisa desse tipo, e ela realmente faz efeito na vida dos meus educandos, na vida dos meus alunos. Então, eu muito pequena, é muito complicado, assim, essa situação, mas eu venho de uma família sem estudo nenhum. Então, eu fui meio ali batendo cabeça mesmo, e as pessoas falam, poxa, mas é um grande mérito. Eu não sei se é mérito, talvez eu estivesse sempre no lugar certo, na hora certa. Eu não gosto de falar que tudo foi muito mérito meu, embora, por exemplo, a Eli, que está aí, ela vai falar, mas esse é o mérito. Porque eu falo isso para os meus alunos, né? Eu falo, eu nunca me ofereceram droga, nunca me ofereceram para me prostituir, alguma coisa do tipo. Então, eu falo, será que foi fácil porque eu não tive, né, essa situação, né? Mas, então, essa família, eu venho de uma família totalmente desconstruída, né, totalmente em pedaços, com pai alcoólatra, mãe diarista, irmãos brancos, e então eu não tive, desde pequena, essa construção de identidade, essa construção de base, né? Então, sempre muito no meio ali de brigas, álcool, e é isso. Então, minha família, enquanto criança, nessa fase, né, vou falar por fase, nessa fase de criança aí, início da adolescência aí, o que eu tinha de vivência era isso, né? Não tinha estrutura familiar nenhuma, não tinha, portanto, base, não tinha inspiração, né? E o que era me ofertado eu via minha mãe trabalhando, minhas irmãs trabalhando, então, na minha cabeça, ali, enquanto aquele momento, eu ia crescer, ia trabalhar, ia casar, né? Como culturalmente ainda a gente vê esse sistema sendo imposto para nós mulheres. Embora esteja, né, hoje, com uma outra versão, um outro encaminhamento. Mas naquela época era isso, né? Então eu gostava muito, lógico, por conta do ambiente que eu morava, que era no meio do mato, então ali eu já gostava muito dessa questão de mexer ali com bichos, e contato com a natureza e tudo mais, mas aquilo para mim naquele momento não significava nada. Era só o ambiente que eu estava inserida. Então a infância foi nesse meio turbulento, onde eu não tinha ali segurança, né? Você não tinha uma segurança, você só vivia cada dia. E, passando para a fase da adolescência, é uma fase onde meu pai sai de cena, então meu pai, ele falece por conta do uso do álcool e tudo mais, e é contraditório o que eu vou dizer, mas traz uma paz, né? Traz uma paz para a família. Muita gente fala, poxa, mas que cruel falar isso, mas para nós, para o cenário que nós estávamos vivendo, isso foi um momento de paz, né, e aí eu vivi um momento muito crucial, assim, que foi na adolescência, no sentido de o pai sai de cena, a mãe está ali, a irmã sai de cena porque casa, a outra irmã fica, e de repente a mãe também sai de cena, né, e nesse período eu tinha 15 anos, e com 15 anos a mãe sai de cena e, tipo, tchau, né? E eu menor, né? Hoje eu entendo o abandono de menor, né? Mas na época eu entendia com um outro olhar, obviamente, né? Eu não via isso dentro de lei, eu via como, ué, o que está acontecendo, né? Minha mãe saiu de casa, simplesmente saiu de casa. E optou em morar com uma outra pessoa. Então eu fiquei com a minha irmã, morando somente com a minha irmã mais nova. Eu tenho 3 irmãs. E então, ali eu acho que foi o ponto crucial para eu decidir, assim, o que eu queria para mim. E muito precoce, porque ali eu tinha 15, 16 anos e eu já entendia que eu tinha que definir alguma coisa, porque
eu estava sozinha. Então, eu tinha que desenhar o que eu queria para frente. E muito louco, como tudo na minha vida, as coisas acontecem assim, muito no momento certo, na hora certa. Se eu estiver falando muito, vocês me cortam, depois eu continuo, não tem problema, se vocês quiserem mudar a pauta. Mas é só para entender onde eu chego enquanto professora. E vou para o ensino médio sem conhecimento nenhum de faculdade, de nada. Quando eu cheguei trabalhando, né? Então, 15 anos, eu já era menor na época, podia. Então, eu já trabalhava para ajudar essa minha irmã a pagar aluguel e tudo mais, porque a gente ficou com as dívidas, só eu e ela. E vou para o terceiro ano do ensino médio. No terceiro ano do ensino do médio, quem me aparece numa aula vaga, um professor substituto da USP, a disciplina de História, olha aí, Mendes, apareceu um professor de História, cabelo super, e ele chegou e falou, e o que vocês vão prestar de vestibular? E eu, cansada do trabalho, falei, vestibular, o que será que é isso? O que ele está falando? E ele ficou muito surpreso, porque não era só eu. A maioria da sala não sabia o que tinha, que existia um mundo pós-escola, pós-ensino médio, porque na nossa cabeça, você ia trabalhar, e pronto, e era isso, com o que aparecesse. E aí ele foi explicando, não, poxa, eu sou estagiário, tem as universidades públicas, enfim, fez toda aquela explicação que a gente hoje está mais do que sabido. E eu falei, poxa, eu acho que é aí que eu vou entrar, porque eu não me via, entende? As minhas irmãs, nesse processo, enquanto profissão, não me servia como exemplo, eu não me via fazendo o que elas faziam, mesmo trabalhando na mesma empresa e tudo mais. Então, aquilo me incomodou. E foi a hora que apareceu um cursinho popular, porque eu não tinha R$1 no bolso, obviamente, vendi o almoço para comer a janta, na época dos tickets, né? E me apareceu um cursinho popular, chamado Centro Pastoral Santa Fé, um projeto que depois eu virei professora desse cursinho, então uma trajetória muito bacana dentro desse ambiente, dessa estrutura. E eu fiz, então, o cursinho, e lá, sim, eu tive um olhar, tipo, que eu não tive na família, que muitos professores olharam e falaram assim, mas você precisa fazer isso, né? E foi nesse processo, eu recebi uma orientação que na família eu não recebi. E foram professores, obviamente, que me inspiraram, me inspiram, e que até hoje, com certeza, são meus exemplos. E que me fizeram entrar nesse processo, né, de escolha de profissão, e que eu podia mais, porque até então ninguém me falou que eu podia mais do que trabalhar numa empresa e ganhar, na época, R$350, e usar R$50 do limite do banco. Né? Então, foi nesse processo que eu conheci, né, as profissões, as diferentes profissões, e aí eu entendi que eu gostava de falar, vocês perceberam, e vocês estão percebendo que eu gostava de falar e gostava muito de lidar com gente, eu queria trabalhar com gente, mas não me via presa dentro do escritório, eu descartei várias profissões, falei, não, eu busquei a minha infância, meu chão, que era a natureza, e falei, é isso, um pouco frustrada, porque na verdade o que eu queria era medicina, tá, gente? Mas muito pé no chão, a gente entende que pobre hoje fazer medicina e estudar o dia inteiro é complicado, né? Então foi nesse processo, dentro do cursinho, olha só que louco, né? Não foi na família, não foi nesse processo, dentro do cursinho que eu tive essa orientação e que foi extremamente importante para hoje eu ser bióloga e seguir na carreira. Falei muito, desculpa. Não, mas é uma história inspiradora, né? Com certeza. De luta, né? Então, tem até um comentário da Kelly. A Kelly trabalha na escola onde eu trabalho. Ela colocou assim, boa noite. Então, ela não teve ninguém que a incentivou a seguir nessa profissão? Eu acho que a Kelly está falando assim, ninguém da família, né? Que deu esse impulso, esse conselho, esse empoderamento. Não tive, pelo apoio, contrário, né? Porque quando eu fui morar com essa minha irmã, que a minha mãe saiu de casa, e eu fiquei com essa minha irmã, então a minha irmã não optou em ficar comigo, ela não teve escolha, eu fiquei, né? E por muito tempo eu carreguei muito essa mágoa e tudo mais. Hoje eu entendo muito bem o lado dela, porque ela não tinha responsabilidade nenhuma enquanto mãe, né, e ficar com uma pessoa de 15 anos nessa responsabilidade de cuidar, sendo que ela também estava precisando cuidar das coisas dela, né? Então hoje eu entendo. Mas eu fiquei 2 anos morando com essa minha irmã sem falar com ela, porque ela não entendia a minha escolha. Quando eu tive essa orientação na escola desse professor,
que abriu meus olhos, e eu decidi, então, que eu ia estudar, e eu falei, eu não aceito menos do que o estudo. Ela não entendeu, porque ela queria que eu trabalhasse, e para fazer o cursinho, eu não podia trabalhar dentro dos serviços que apareciam, eu não podia trabalhar porque eu tinha que conciliar com o cursinho. E ela não entendia essa minha escolha, então na cabeça dela eu era vagabunda, porque eu queria ficar em casa estudando e ela trabalhando. Então, hoje, depois, não só, mas depois de uns bons anos, eu entendi esse ponto de vista dela, porque ela sai cedo para trabalhar, chega em casa e eu tô lá na cabeça dela só estudando, né? E ela me sustentando. Mas a gente ficou 2 anos nesse processo sem se falar, porque ela não entendia o meu objetivo, e eu só tive o respeito da minha família quando eu me formei. Quando eu me formei, que elas foram na minha colação, aí caiu a ficha do que eu queria. E aí, sim, eu fui respeitada enquanto alguém importante dentro da família. Olha, vamos olhar para ela. Foi desse processo. E é interessante, né, Bruna? Até um pouco o que a Eli disse ali agora, né? Nós somos de uma geração que não tinha muitos programas sociais voltados para o ensino superior. Né? Nós tínhamos ali a oferta ali de algumas universidades, ou eram pagas muito caras, que nem o Mackenzie e a PUC, Exato. né, que eram caras, ou você tentava lutar numa faculdade pública, né? Eu lembro quando eu entrei no vestibular em 2004, da minha turma de História, uma faculdade de História, não estamos falando curso de Medicina, não, falando uma faculdade de História, numa universidade pública, dos 40 alunos, não tinha nenhum negro, os 40 alunos que entraram naquele ano, e se eu não me engano, uma conta nós fizemos, acho que 35 vinha de escola particular, né? Então, assim, era muito difícil o pessoal ali da classe C, classe D, classe I, que quisesse ir para o vestibular, tinha que tentar a escola pública e tinha que tentar de alguma maneira ali no cursinho gratuito, que também não tinha muita oferta, que era muito restrito. Então, assim, o abismo ainda é grande. Não vamos também pensar que melhorou nos últimos 20 anos. Não melhorou, assim, muito. Melhorou, mas o cenário ainda é um abismo muito grande. Sim. Mas o abismo era muito maior. O abismo era muito maior e então assim era uma luta ingrata, né? E, assim, o filho da classe C, classe D era muito visto dessa maneira mesmo, né? O cara que quisesse estudar era o vagabundo, era o mimado, era o que tinha privilégios, né? Ouvia piadinha de familiares sobre isso, né? Você deve ter passado por tudo isso e coisas piores, né? E coisas piores, né? Tanto que esse abismo que você fala, eu entrei para biologia, eu entrei com bolsa, fiz São Camilo, entrei com bolsa, porque continuava assim, R$1 no bolso. Entrei com bolsa e na sala de aula com 60 alunos, 3 eram negros. 3, sendo 2 bolsistas, né? Então, para a gente ver aí, né, a disparidade, né? Bom, a Bruna focou um pouco sobre isso, eu queria também retomar com a Paula. É o seguinte, Paula, queria que você falasse um pouco para nós o como que a Paula professora, né, quanto que essa trajetória da Paula professora ajudou na construção da Paula mulher, né? No que trouxe de empoderamento para você, no que trouxe no seu, assim, no modo de ver o mundo, no modo de lidar com os filhos, enfim, né? No seu contexto, né? Como que isso auxiliou nesses mais de 30 anos de carreira e como que se fundiu, né? Esses dois mundos. Bom, a primeira coisa que eu queria falar é que eu estava tão afoita que eu não dei boa noite para ninguém, né? Aí a Bruna falou boa noite, ali eu falei, gente, eu tenho que dar boa noite também, que pessoa é essa, de tão nervosa que eu estava. Agora eu estou um pouco melhor. Mas a primeira coisa, assim, é que eu venho de uma família, eu fui criada por mulheres, né? Eu venho de uma família onde as mulheres são muito marcantes, muito presentes. Eu fui criada pela minha mãe com a minha irmã. Os meus pais se separaram, meu pai foi muito ausente, né, durante muito tempo. Então, a figura masculina, para mim, era representada somente pelo meu avô, pai do meu pai.
E a minha mãe veio de uma família de mulheres muito fortes, muito marcantes, né? E ela vem de uma família, são 6 irmãs, e são conhecidas como as Irmãs Camargos, né? As Irmãs Camargo, que são temidas na cidade, sabe? Nossa, as Irmãs Camargo. Então, são mulheres muito marcantes, muito fortes. Mas, por incrível que pareça, na família do meu pai, eu fui a primeira a me graduar. E na família da minha mãe, que é bem grande, eu fui a segunda ou a terceira. A minha geração, ela é uma geração em que, se para a geração da Bruna, de vocês, do Márcio, sua também, Suiane, não era o acesso à universidade, não era tão fácil, na minha era menos ainda, muito menos valorizado até esse acesso, e muito menos para a mulher. Então, eu fui a primeira da família do meu pai, tanto homem ou mulher, eu fui o primeiro, né? Neto a ser da família a entrar numa faculdade. E eu tive o apoio, sim, de uma pessoa, que foi do meu avô, do único homem que representou a minha infância, a minha adolescência, a figura masculina era do meu avô, e ele sempre quis ser professor. Então, de uma certa maneira, eu achava que ele não tinha me influenciado. Aí, depois o tempo passou, eu falei, eu acho que eu tenho um dedinho dele nisso, sim. Mas ele ficou muito feliz e me deu muita força para seguir essa carreira. E ser professora determinou quem eu sou hoje. Por um fato assim, eu sempre fui muito tímida, eu sou tímida, mas eu era muito tímida. Eu sofria de timidez. Eu sabia ler muito bem. Se um professor mandasse eu ler em voz alta, eu gaguejava. Eu fazia todos os trabalhos para todos os meus colegas, sabia tudo que eles iam falar, mas eu não falava. Porque se eu fosse falar, ia ser um desastre total. E eu nunca fiz terapia. Eu costumo dizer que a minha terapia foi a sala de aula. Porque, nossa, foi assim, ó, eu mudei completamente. Mudei completamente. Não que eu ainda não tenha medo, mas eu aprendi a me colocar. Então, isso é o que me fez ser o que eu sou, né? É o que deu a minha identidade mesmo. Eu costumo dizer que eu sou mãe do Pedro, da Amanda e do Arthur, e professora. É assim, né? A minha apresentação é assim a minha identidade. E essa caminhada foi por aí. E também aquilo que eu não tive na infância, que eu também sofri algumas privações, foi o meu trabalho que deu, foi a escola que deu, foi a sala de aula, foi o meu trabalho. Então, isso também faz parte dessa construção, né? De quem eu sou, dessa mãe do que eu sou, do que eu posso hoje dar para os meus filhos, né? Hoje, os meus 2 filhos na faculdade, na universidade, e cada um seguindo o seu caminho, mas estão lá valorizando isso, sempre valorizaram muito o estudo. Quem foi professor da Amanda sabe disso, né? Que ela sempre foi muito estudiosa, o Pedro a mesma coisa. Então, a sala de aula, o ser professor, eu acho que contamina todo o meu olhar. Às vezes, até eu me pego no supermercado, sabe, com aquele olhar. A Amanda fala isso para mim, mãe, você está com aquele olhar de professora, para algumas situações do cotidiano mesmo. Então, a profissão, ela realmente, ela me deu uma identidade, ela me deu uma força muito grande para eu ser quem eu sou e para eu segurar as barras e para eu criar meus filhos. Então, é assim, o meu suporte é a minha base, né? Me fez crescer, tanto materialmente, como emocionalmente, como em termos de conhecimento, porque as pessoas acham que é frase feita, mas não é. Por mais que eu não tenha mestrado, por mais que eu não tenha doutorado, eu estou sempre aprendendo. Não tem jeito, você não fica 30 e poucos anos na sala de aula lá atrás.
Não existe isso. Você está aprendendo de maneira formal, fazendo cursos, mas de maneira informal, com seus alunos, com seus colegas, com os mais experientes, com os mais novos. Então, é uma construção constante, né? Ser professor é ser um pouco vampiro, né? É sugar um pouquinho de cada um, da energia de cada um, da sabedoria, do conhecimento de cada um, e trazer para você. É meio uma antropofagia, sabe? Mário de Andrade, né? Quer fazer uma pergunta, Su? Não, eu queria fazer uma pergunta assim. Mas você foi professora da Amanda. Você foi professora da Amanda? Você foi professora do Pedro? Fui. E sou do Arthur. E agora é do Arthur. E como que é isso? Como que é essa relação da mãe e professora? É muito... Porque, assim, a mãe, Paula, ela é muito... Ela é um pouco mais flexível. A professora é um pouco mais rígida. E eles, não sei, eles sempre souberam, eu sempre ensinei desde pequeno, porque eu sempre previ esse momento. Porque como eu dou aula na mesma escola há 26 anos, vai fazer há 25 anos, então a caminhada, eu fui tendo filho dentro dessa escola. O Pedro tinha 1 ano e meio, era um bebê, aí entrou. Eu falei, lá na frente eu vou ser professora dele se eu continuar desse jeito. Aí veio a Amanda, que nasceu praticamente lá dentro, foi feita lá dentro por algumas alunas que inventaram que eu estava grávida e eu acabei ficando grávida. E aí foi assim. Então eu já fui preparando as crianças que um dia eu ia não ser a mãe Paula, mas sim a professora Paula. E é muito interessante que eles levaram, o Pedro teve uma certa dificuldade, porque foi o primeiro, a Amanda já suportou melhor, né, o fato de ter a mãe como professora, e o Arthur tira de letra. O Arthur é professora, ele separa muito, ele separa muito a pessoa jurídica da pessoa física. É impressionante. Então, foi sempre muito tranquilo isso, né? Separar, tem que separar. Para você dar aula para o seu filho, eu acho que você tem que separar, assim. E colocar mesmo um ponto. Ó, até aqui é a mãe, até aqui é a professora. E também prepará-los para não se abalarem com comentários que os colegas fazem, né? Da professora. Porque ali não está comentando sobre a mãe, está comentando sobre a professora dele. Não é a mãe do Arthur, é a professora do fulano, que é professora de todo mundo, né? Exato. Não, lembrei de perguntar, porque eu vivi essa experiência, né? Eu fui aluna da minha mãe em língua portuguesa, então... E eu sentia, né, a minha sensação é que ela era rígida demais comigo. Demais. Nem com os meus irmãos, que ela chegou a ser professora deles também, eu achava que ela não era tão pegava no pé, né? Aí, enfim, né? Eu disse, não, eu vou perguntar para saber se, né, vai que lá é mais tranquilo, né? Cada relação é única. Não, então cada caso é um que, assim, caso. É uma visão. Essa é a minha visão, da mãe professora. Agora, a visão do aluno, né? Mas eu vou filho, conversar aluno, com a Amanda, eu vou entrevistar a Amanda sentimento... E eles, assim, tanto Pedro quanto a Amanda, eles eram chamados de filhos da Paula. Então, a Amanda surgia no corredor, a filha da Paula. O Pedro surgia no corredor, o filho da Paula. Então, eu acho que isso deve ter pesado, né? Apaga um pouco a identidade deles. Um pouco da identidade, né? Porque eles não são eles são filho da Paula, a filha da Paula, né? Mas deu para levar. Eu acho que a gente conseguiu construir essa relação e deu certo. Ótimo. A escolha dela, né? Olha a escolha dela. Exatamente. O mãe do Akin? Me Abre fala o aí. microfone, viu, mãe do Akin? Fala baixo, senão ele acorda. Ô, mãe do Pequeno Príncipe. Do Pequeno Príncipe de Nova York. Seguinte. Como é que a mulher preta periférica de Pirituba foi parar na USP? Poxa vida.
Isso é muito louco, né? Porque quando a Paula fala, eu não tenho mestrado, eu não tenho doutorado, é engraçado como são esses valores, né? Porque eu não vejo, isso é um defeito, né? Não estou falando que vocês não devem seguir o que eu vou falar agora, mas eu não vejo essa titulação com esse peso, entende? Eu acho que a vivência, a experiência, ela é muito mais válida, embora não é acreditada, né, enquanto você ali numa contratação, enquanto mercado de trabalho. Mas eu não vejo talvez a palavra não seja essa, mas esse glamour, né? Tem muita gente que tem essa vaidade, né, pelo título, né? Eu não tenho nenhuma vaidade, na verdade, pelo título, embora goste de ter por uma satisfação no sentido dessas condições que você acabou de falar, né? Por ser mulher, por ser preta, por ser periférica. Então, esses títulos, eles me dizem, sim, muita coisa, né? Mas não tenho nenhuma vaidade sobre eles, né? Então, olha quem apareceu louco. Aí, ó. Quem? Olha aí quem apareceu, nossa ex-aluna aí, Júlia Barbosa aí, ó. A Juju. Professoras maravilhosas, inspirações. Júlia Barbosa será uma grande... Será não, ela já é uma inspiração enquanto aluna, e vai se tornar também enquanto profissional, né? É uma pessoa que está muito atenta às lutas, né? Então, com certeza, é só sucesso. Perdi o que eu estava falando. Do mestrado, né? Você pergunta como eu fui parar na USP. Então, nesse processo, fiz, então, a Faculdade de São Camilo com bolsa, entrei muito, assim, sem... Continuei, logo vai mudar essa questão do R$1, mas ainda sem R$1 no bolso, com dinheiro apenas para uma refeição do dia, e imagina, você entra numa faculdade de boy, eu preta, totalmente deslocado dentro desse ambiente, onde as pessoas faziam refeições em todos os intervalos, que a gente tinha 2, 3 intervalos, né, a gente ficava a manhã toda até quase 2 horas da tarde na faculdade, faziam tantas refeições, eu falava, gente, como, né, eu ali com o meu dinheirinho contado, porque eu trabalhava de telemarketing, porque era o único serviço que na época teve esse boom, né, de telemarketing, era o único serviço que me permitia eu compartilhar horário, né, então eu fiz faculdade de manhã, e à tarde eu ia, então, para a bancada, né, a gente fala, para PA, e é um serviço totalmente desumano, e eu fazia parte desse meio, sem dinheiro nenhum, fazia uma refeição, e é muito louco uma história desse meio, porque eu tinha dinheiro para uma refeição só, então eu não tomava café da manhã, e aí eu comia ali por volta das 11h30, mais ou menos, um cachorro quente. Por que cachorro quente? Porque, né, o tio, ele caprichava e me fazia aguentar até o período da tarde, onde eu ia comer o Mana Maria, porque eu só ia chegar em casa 9 e pouco da noite para, de fato, jantar. Tem carboidrato, proteína e tudo que dá energia. Exatamente. E aí, para comer esse cachorro-quente, o que eu fazia? Eu vendia o passe. Então, eu ia para o trabalho a pé, da faculdade para o trabalho a pé, porque eu estudava na Pompeia e trabalhava na Ministro Godoy, ali pertinho da PUC. Então, eu ia a pé e vendia o passe com o meu cachorro-quente. E aí, muito, muito curioso, porque tinha uma amiga, cheia da grana, que estudava comigo, que me deu um suporte fantástico. Ela me falava assim, nossa, você gosta muito de cachorro-quente, né? Nunca conheci uma pessoa que gostasse tanto assim de cachorro-quente. E aí eu morrendo de vergonha, na época, não contei, né? Só depois que eu me formei, eu falei, olha, eu, na verdade, graças a Deus não peguei trauma, mas não é que era que eu gostava, era porque era o que eu tinha de sustância ali para comer essa hora, para aguentar o bar. E aí ela ficou, né? Caraca, mas é muito louco esse processo. Então, fiz aí a São Camilo, e no final da São Camilo, ainda muito... Eu fiz o processo da faculdade, então, numa ingenuidade muito grande ainda, entende? Por conta do buraco que eu tive lá atrás, de não ter esse contato. Então, caí na faculdade, e era uma luta nossa, né? Assim, enquanto cursinho popular, dos professores, depois, quando eu me tornei professora, a gente fez esse movimento exatamente de... Eu coloco o meu aluno que não tem condições dentro de uma universidade, dentro de uma faculdade paga, ou seja, ela pública, mas como ele se mantém nela?
né? Então, a gente oferece essa oportunidade de entrar. Então, nesse cursinho, por exemplo, eu consegui bolsa, né? Onde de 6 em 6 meses eu tinha que provar que meu pai continuava morto, né? Então, de 6 em 6 meses eu ia lá para fazer todos passar por assistência social, né? Todo esse processo. E de 6 em 6 meses eu falava, mas por que todos 6 em 6 meses tem que trazer o óbito, né? Atestado de óbito. Se eu já trouxe uma vez, eu acho que não ressuscita. Mas, enfim. Você tinha que passar todos 6 meses, você ia lá, chamava que chegou a hora do atestado de pobreza. Então, você ia lá e ia atestar, falava, olha, realmente eu sou pobre. Aí, daqui 6 meses, você ia lá e falava, olha, continuo pobre, tá? Então, tinha esse processo. E aí, no cursinho, eu lembro que os professores tinham muito esse trabalho, esse movimento de, ok, eu jogo meu aluno para os leões, e aí, como que eu ensino? Né, esses alunos a lutarem e se manterem vivos dentro desse sistema, porque eu passei por esse sistema e realmente era assim, tinha dia que você falava, meu, porque você não aguenta você olha para um lado, são só pessoas com muito dinheiro na sua volta, né, e você ali tirando xerox de livro, e os caras ali na minha época, a livraria dentro da faculdade era um shopping, né, aqueles livros enormes de bioquímica, quanto mais livros você andasse no braço, assim, era, né, sinal de, nossa, que poder. E você tinha a gente ali, eu falava, nossa, imagina que delícia você carregar um livro novinho, né, pesado, maravilhoso. E não tinha como, a gente ia e tirava xerox, esperava os colegas que tinham grana comprar, ia lá e falava, ó, da página tal a tal, e andava com xeroxzinho embaixo do braço. E isso tem, a palavra do Mamita é gatilho, né, isso tem muitos gatilhos, né, até hoje nesse processo, mas sobrevivi. E no final aí do período da faculdade, começou esse movimento de estágio, né, de cumprir as horas e tantas horas e não sei o quê. E o pessoal, olha, tem vida também pós-faculdade. Eu falei, tem vida pós-faculdade. Eu falei, poxa, achei que eu já estava chegando num bom patamar. Não, tem muito para si. Tem muito. E aí uma amiga falou, meu, eu faço iniciação científica, então vai entender o que de acho que é isso. Aí fui entendendo esse processo, tudo, e ela falou, olha, eu trabalho num laboratório, faço uma iniciação científica num laboratório. O Mendes falou que não sabia o que era MT-USP, né, Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo. E ela fazia uma pesquisa lá dentro, ela falou, meu, vamos lá ver se o orientador não aceita a sua ideia, a sua linha. Na época eu estava começando a construir minha identidade enquanto mulher preta, enquanto esse papel que eu tinha que ter, enquanto a minha profissão ia colaborar nesse processo. Então eu queria trabalhar dentro das condições que esse laboratório oferecia com malária, porque é uma doença que mata milhões de pessoas na África, então eu queria colaborar de alguma forma com essa pesquisa. E fui, né, com ela e deu certo. Então foi nesse processo que eu entrei na USP, onde eu fiz a iniciação científica, depois eu fiz especialização no Hospital das Clínicas na medicina da USP, em protozologia. Já emendei isso em 2009, emendei com mestrado em 2010, e aí fiz o mestrado. Então foi assim que eu fui parar dentro da USP. E nós temos aqui uma pergunta para você, Bruna, do queridíssimo amigo professor Marcelo, professor de História, que trabalha comigo no Estado, né, Marcelo Reis. Ele pergunta o seguinte, pergunta para a Bruna, ela sofreu muita discriminação, pois ela teve vários desafios, mulher, preta e bolsista. Dentro desse contexto, Bruna, né, os obstáculos, né, que surgiram, né, teve muita discriminação, fala um pouco aí sobre essa luta também. Olha, é curioso isso, porque dentro desse ambiente da faculdade, quando você começa a andar com pessoas que, lógico, né, não tem a mesma cor da sua pele, você começa a ter uma visão um pouco diferente desse processo. Então, eu, por andar com pessoas brancas e que tinham dinheiro, então eu era olhada de uma outra forma. Lógico que olhares você vai receber, com certeza. Mas eu era muito velado, né, esse processo, era muito velado. Porque eu andava com essas pessoas que tinham dinheiro, porque eram as pessoas que estavam naquele ambiente, né? Algumas não tinham tanto, mas aí a cor da pele definia, então, né, não passava por esse processo. Então,
Teve discriminação, sim, mas eu nunca tive um embate mesmo, assim, sabe? Que hoje eu falar assim, nossa, naquele momento ali, eu tive realmente uma situação que hoje eu consigo identificar. Na época eu não tive nenhum embate mesmo, assim, mas obviamente que você sentia os olhares, você tinha ali, né, aquela coisa assim, tipo, mas ela estuda ou será que ela ajuda no laboratório, ali, alguma coisa do tipo, né? O racismo ele foi mais estrutural do que um racismo direto, né? Vamos por assim. Sim. Não. Nesse processo, eu Isso. não identifiquei ele escancarado, né? Como a gente vê as situações hoje. E temos aqui também uma pergunta aí para as duas. Pergunta, Né, Olha quem apareceu. da grande Uma pupila, convidada né, ilustre. que é a Amanda. Né, a Amanda pergunta o seguinte: para vocês, como professoras, quais foram os principais desafios do ensino à distância nesse cenário de pandemia? O olhar para o aluno mudou muito? Então, são duas perguntas aí. Eu vou deixar a Paula falar, que eu já falei muito. Fala aí, Paula. Mas só uma coisinha antes da pergunta, desculpa, Paula, do Marcelo, que é só uma coisinha que eu tive muita ajuda de professores dentro da universidade. Marcelo, isso foi um processo muito louco, assim, porque professores brancos, né, que olharam para mim de uma maneira sensibilizada e que hoje eu posso avaliar de uma maneira um pouco mais crítica, mas que me criaram situações que me permitiam acessar mais coisas dentro da universidade. Então, por exemplo, eu tive professora que sabia que eu não tinha R$1, e ela falou assim, você vai trabalhar para mim. Hoje eu não sei, hoje eu preciso parar e fazer uma leitura sobre isso. Mas na época, foi uma saída extraordinária. Eu me senti valorizada e me tirou do sufoco. Ganhava super pouco, mas a professora deu a chave da casa dela e falou, olha, corrige esses trabalhos e eu vou te dando um dinheiro, né? Me ajuda e você consegue se alimentar. Ela conseguia cursos para mim, por exemplo, dentro de outras faculdades que eu não conseguia pagar, e que os meus colegas faziam tranquilamente, e eu não tinha, e ela falava, ó, eu consegui para você fazer esse curso, só que aí eu tô fazendo essa reflexão hoje, só hoje com vocês, mas aí você consegue ajudar eles a organizar a sala, né, então fazer ali um trabalho ali meio de staff, né, e você tem esse curso sem pagar, né. Então rolou isso teve esse movimento, assim, de ter que fazer curso em outra unidade, uma disciplina optativa em outra unidade, e a professora falar, para você não pagar a condução, como eu tenho que vir para cá, me espera, ou no final da aula eu te dou carona. E aí é uma caridade, só que meio senhorita Morello do Cris, todo mundo odeia o Cris. Você tá entendendo? Então eu tô fazendo essa reflexão exatamente nesse momento. É uma pena, só que mesmo assim ainda usufruindo, ainda explorando o seu trabalho. Ainda caracteriza, né, no momento, naquela época eu me senti valorizada, mas hoje eu vejo como afirmando mesmo isso, olha, esse é seu papel, então eu te dou o curso e você faz um café, você carrega uma apostila, você entende? Não eu vou conseguir esse curso. Ela não teria esse procedimento com o aluno branco, vai. Exato, então essa leitura hoje, né? Exatamente. Desculpa. Então, Paula, não, foi ótimo, ótimo as suas reflexões. Então, o ensino remoto, para mim, pessoalmente, foi um grande desafio. Eu acho que foi um desafio para todos nós, mas, pessoalmente, foi um grande desafio, né? Porque eu ainda, quando a coisa aconteceu, eu ainda precisava me apropriar das ferramentas digitais mesmo, daquela parte de ferramenta mesmo, né? Do básico. Eu já tinha uma noção, graças aos meus colegas, né, que entraram no colégio, que trouxeram esse frescor, essas novas ideias da cultura digital, mas eu ainda estava muito crua, né, quanto ao básico. Então, foi um baita susto enfrentar, foi um desafio muito grande para mim.
E contei com a ajuda, novamente, dos meus colegas, do Mendes, da Bruna, do Tiago, de todo mundo, e contei muito com a ajuda da minha filha, né, da Amanda, que ela foi um suporte muito importante para eu enfrentar isso. Depois de enfrentar essa apropriação dessas ferramentas, aí o desafio foi o que fazer com essas ferramentas pedagogicamente, né? Como transformar isso, a minha aula presencial, a minha presença, o meu giz, a minha colocação, de uma forma pedagógica, né? Utilizando essas ferramentas. Então, foi um caminho árduo, mas hoje eu vejo que, como eu cresci, infelizmente, né, a pandemia não é boa para ninguém, né, logicamente que não, mas esse período de ensino remoto me fez crescer bastante, como profissional mesmo, né, e me ampliou o horizonte da educação e as possibilidades. E quanto aos alunos, por incrível que pareça, eu acho que essa distância traz uma proximidade muito grande, porque eu não sei se é porque simbolicamente você está entrando na casa deles e eles estão entrando na sua casa. Então, a gente fica mais íntimo, né? E até agora, quando nós voltamos, pouco tempo presencial, a relação era outra, é uma relação mais íntima. Justamente porque nós estávamos passando pelo mesmo momento, um momento muito difícil, juntos, todas as manhãs, aquela coisa, sabe? Levantar, ligar o computador, e aquelas carinhas com sono, e a gente também, porque é uma situação diferente. Então, eu acho que essa mudança do olhar para o aluno realmente aconteceu. Trouxe uma intimidade diferente, trouxe uma relação, não sei se melhor ou pior, eu sei que uma relação diferente entre professor uma sensibilização, e aluno, né? com certeza. É algo de diferente, sabe? Não estou dizendo assim, é o melhor, o remoto é melhor que o presencial, ou o contrário, não é isso. Mas que trouxe, sim, esse novo olhar, né? Uma nova relação entre professor e aluno, sim. E essa parte do que você falou, né, da sensibilidade mesmo. Porque quando você entra na casa da pessoa, você tem uma noção, sabe, é o barulho que está... Você fica exposto, e eles também ficam expostos. Então, tem que haver tanto da nossa parte quanto da parte deles a sensibilidade, né, de perceber o que de repente pode ser uma brincadeira, o que não pode, né? O que pode passar batido, faz de conta que não vi, faz de conta que não escutei. E isso é um trabalho de sensibilidade, isso é um trabalho de empatia. Você olhar para o outro e falar, poxa, não, agora não é legal falar isso, agora esse trabalho à distância, o entrar na casa do outro traz. E eu percebi muito isso nos meus alunos, até comigo, mas com os próprios colegas. O que, de repente, seria uma zoação na sala de aula, não virava no remoto. Tá? Um certo cuidado, né? Porque você está lá, está perto da família, você está na casa dele. Então, eu acho que esse novo olhar realmente aconteceu. E você, Bruna, que entrou bem no... Você estava de licença, entrou bem no auge do remoto. Como é que foi a No olho do experiência? furacão. Eu saio no início desse processo, né, de descoberta, de tentando entender o que é esse vírus, e volto para tentar lidar com a frustração do cansaço, né, e a pandemia que não tinha cessado ainda. Então volto no final do ano com todos esgotados, né, pelo adiantamento do recesso. Isso. Então foi assim, eu acho que foi o maior desafio, foi o quarto bimestre do ano passado, em conseguir lidar com a frustração de um terceiro ano, que teria os rituais, né, totalmente cortados, né, então a frustração ali de encerramento de ciclo, né, e do nono ano também, uma passagem, né, a gente tem ali
um ato simbólico que é importante, né, para demarcar essas fases. Então, eu tive, para mim, assim, acho que o maior desafio foi esse, assim, de lidar com essas frustrações, tanto que eu e Mendes e Diego, a gente bolou ali, né, um jeito de tentar contemplar de alguma forma, né, fizemos o sarau para tentar contemplar de alguma forma essa necessidade mesmo desse encerramento de ciclo, dessa mudança de ciclo. Então, acho que no ano passado foi esse o maior desafio. Lógico que as ferramentas, tudo isso, muito, e a Amanda fez a própria pergunta, e ela foi meu suporte, foi meu braço direito do quarto bimestre, porque eu estava... O meu do ano inteiro. Ela foi ela foi os dois braços, na verdade, porque eu estava vindo de um processo também de descoberta para mim enquanto mãe, né? E como que agora eu volto e eu tenho uma rotina e agora eu vou trabalhar e eu trabalho em casa, então como que eu administro mamar e, né? Então todo esse processo de organização da escola. Então a Amanda foi assim maravilhosa, me auxiliou total, assim, né? Eu realmente só fiz o trabalho mais fácil. Ela fez o trabalho todo sujo, tadinha. Então, esse foi o meu maior desafio. Esse ano, eu acho que o desafio, ele continua em cima dessa frustração. Porque você já tem a Júlia, não sei se ela está ainda, mas eles estão no terceiro ano e a gente está entrando em abril e eles já estão pensando lá. Então, eles não estão conseguindo viver o agora, porque eles já estão pensando, e se não acabar a pandemia, a gente também não vai encerrar o ciclo, a gente também não vai fazer essa passagem. Então, esse processo de frustração e o peso, né? O peso que a gente tá vivendo no sentido de toda essa carga que na atmosfera nós estamos, né? Sentindo isso não é normal uma pessoa estar indo para uma balada com mais de 2.000 mortes no dia, né? Então, eles estão sentindo esse peso, né? E de certa forma, a Paula, ela é muito poética no sentido, eu admiro nesse sentido, acho que até pela área dela, né, e tudo mais, eu sou um pouco mais cética nesse sentido do olhar para o aluno. Para mim, eu acho que me prejudicou minha relação com o aluno, porque eu sou daquela que o aluno me procura no corredor, ele me tira da sala dos professores. Então, como todo mundo online, a gente não tem esse acesso. Eu ainda tenho os alunos que me procuram sim, no particular, no WhatsApp. Então, isso é muito legal, porque você também entende que dentro desse processo, mesmo em cima dessas frustrações, você ainda continua sendo uma referência para esses alunos. Então, isso é uma coisa que me deixa feliz e é um desafio, porque como que eu auxilio esse aluno no meio dessa bagunça toda, mas eu recebo mensagem, por exemplo, de aluno, às vezes 10, 11 horas da noite, e fala, professora, eu estou em prantos, e olha esse artigo, e aí você tem lá, bolsa estupro, professora, onde a gente vai parar, como que é isso, vamos conversar? E aí 11 horas da noite, né, você está detonado da sua correria do dia todo, e eu falo, esse aluno está precisando conversar sobre isso, e eu vou ter que parar um tempo aqui, vou ter que me disponibilizar para conversar sobre isso. Porque se ele me procurou, ele poderia procurar qualquer outro, ele me procurou, então precisa ser comigo. Então, a gente vai trabalhando essas angústias, e eu recebo muitas angústias. Então, é um desafio você também estar como referência, né? Você ser referência de alguns alunos nesse período que, para nós, e hoje, essa semana eu conversei com o terceiro ano, falei, esse período para nós também está sendo de frustração. Para mim, por conta de ter que desenvolver muito rápido, né, essa dinâmica, essa didática, e eu sei que ficam lacunas, e como que eu resolvo isso, né? Então, é uma frustração também, porque eu estou atingindo todo mundo, não sei, né? Então, eu fico com essa sensação. Então, para mim está sendo um desafio, foi um desafio no quarto bimestre com uma frente, e agora vem outra, porque eu já estou lidando com os problemas do quarto bimestre e desse ano já em cima desses papos. Bom, eu acho Bruna, que... a gente tem... Fala, Paula. Eu só vou colocar um negocinho na fala da Bruna, que eu concordo, principalmente pela faixa etária que a Bruna trabalha, né? O adolescente, o ensino médio, que tem tantas perspectivas, que tem tantos planos, né? E tanto foco para determinadas coisas, está sendo difícil para todo mundo, mas eu acho que para
essa faixa etária do ensino médio tem um peso maior. Tem um peso porque eles estão à beira do vestibular, são muitas incertezas. Já é um momento de incerteza, de escolhas, e numa situação dessa, como escolher? Então, eu acho que para o ensino médio, não que para o fundamental não esteja, não que para a educação infantil, todos têm seus desafios, mas essa questão da angústia, do peso, eu acho que no ensino médio é bem marcante. Da própria ansiedade, né? Já é um ano que gera muita ansiedade, por conta de todos esses ritos de encerramento e vestibular, e a pressão e passagem. E tudo. E aí ainda tem essa dessa pandemia que acaba, mas não acaba, não vacina, mas não chega a vacina. Muita incerteza, realmente. Eu ia ler o comentário do Hélio, né, que ficou um pouquinho para trás, que ele colocou que a Bruna é a grande responsável por fazer ele sair da bolha em que ele foi criado. Toda admiração e respeito por essa mulher fantástica. E aí, logo em seguida, ele também faz uma pergunta. Mesmo sendo por um período curto, qual a impressão de vocês sobre a modalidade híbrida, né, do ensino híbrido? Desastre. Eu, Paulo? Agora vai você, Bruna. Agora vai vamos você. Lá. Vamos lá. Primeiro, o Elinho, né? Outro cara fantástico, também conheço. E o Elinho é muito bacana esse movimento que ele tem, porque quando a gente fala, né, da questão, hoje está na moda a palavra antirracista, né? Vamos todos ser antirracistas. E o Elinho é uma pessoa muito bacana que dentro da posição branca, né, de privilégio e tudo mais, é uma pessoa que está muito disposta a aprender, né? E aprender exatamente esse conceito de ser antirracista, né? Então, é muito bacana, porque a gente troca muita ideia no sentido de, às vezes, acontece algumas coisas e ele fala, poxa, mas como eu, como uma pessoa branca, vou me posicionar? Então, a gente conversa muito sobre isso, e isso é ser antirracista, né? É você não só entender ali enquanto indivíduo, né? Você entender, identificar o problema, mas você tomar a base daquilo e ser crítico para fazer essa mudança, né? Então eu vou ter atitudes que de fato elas reverberem em mudanças coletivas, né? Não só o individual, tendo em vista que o individual, é lógico, é extremamente importante, mas para que isso seja uma construção coletiva, né? Então o Elinho, ele permite esse exercício, ele faz esse exercício, né, de entender a minha posição e entender a posição dele de privilegiado e tentar fazer essa conexão para diminuir, né, essa distância. Então, é bem bacana esse processo. Deixa eu lembrar aqui que ele perguntou, qual a impressão sobre a modalidade híbrida? Olha, a minha opinião não é boa. Eu acho que é lógico que vai da estrutura de cada ambiente, eu acho que isso são vários fatores que fazem essa modalidade ela funcionar, né? Eu estou há pouquíssimo tempo, né? Tive essa experiência agora dentro desse modelo híbrido dito nesse sistema, né? De meio a meio, e eu estou com muita dificuldade mesmo, porque você ter metade de uma sala presencial, a outra está online, mas aí você não consegue acessar nenhuma e nem outra. É muito complicado, porque... Você está com as duas simultaneamente, Bruna? Você está em sala e com alunos online. Simultaneamente? Simultâneo. Sim. E está muito difícil, porque aí, por exemplo, tem determinados conteúdos que é como se fosse como matemática, né? Por exemplo, você precisa demonstrar, e aí quem está ali presente, ok, consegue entender melhor, mas quem está online está vendo pelo computador uma telinha da lousa ou de alguma coisa, não é a mesma coisa. Não, é muito difícil. Quem está na sala não está ouvindo quem está em casa, as perguntas, então é uma loucura. Opa, caiu até meu fone. É uma loucura. Eu nesse momento, mas, de novo... São demandas diferentes, fatores, na verdade, né? Exatamente. Então, hoje, da maneira que eu estou iniciando, eu não estou gostando. Eu também não, concordo plenamente. E até o Mendes pode falar melhor, chamar de híbrido, né? Não é o termo certo, né?
não é o mais adequado, porque não é isso, né? Não é o ensino híbrido. E está sendo muito difícil justamente por tudo isso que a Bruna falou. Quer dizer, você tá, simultaneamente com o aluno na sala, com o aluno na telinha, você acaba tendo... Alguém sai perdendo sempre, porque o professor está ali, vou dar atenção para cá, vou dar atenção para lá. São meios de comunicação diferentes, né? Que pedem da gente instrumentos diferentes, né? E realmente é muito complicado. Esse, para mim, foi esse pouco tempo que eu fiquei nesse dito ensino híbrido, foi o pior momento para mim. Esse realmente eu falei, cara, não estou conseguindo saber para onde eu vou correr, porque estamos todos, eu acho, que perdidos, né? E não então, há uma metodologia. Falei, cara, não há. Eu realmente, nesse momento, agora, quando nós voltamos, nesse pequeno momento, né? Ali eu me senti perdida. Ali eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu não estou fazendo, eu só tenho uma certeza. O que eu estou fazendo não está certo. Não está certo e não está dando certo. Né? Então, é o momento funciona, mais complicado para mim. Não está funcionando. Isso é a única certeza. Meio, assim, para mim, de fora, é meio óbvio que não funciona. Porque a demanda, a necessidade de atenção de quem está ali presencial é uma. E a atenção e a necessidade de quem está em casa assistindo por uma telinha é outra. As ferramentas teriam que ser outras. Então, assim, as habilidades... um planejamento até para esse retorno presencial em relação a como que vai funcionar para promover esses dois ensinos. São dois ensinos diferentes. Não, você acaba caindo no ensino tradicional. As habilidades são diferentes. Aí você volta para a lousa e pronto. É o tradicional. Mas não funciona porque aí é o tradicional, porque às vezes eu sou daquelas que acho que às vezes o tradicional funciona assim, né? Eu acho que tem momentos que sim, mas nesse modelo, nem tradicional, nem nada funciona. Eu sou extremamente crítica a esse dito, né, chamado ensino híbrido. Bom, pessoal, seguinte. Eu convidei essas duas aqui, não foi só para mostrar o rostinho lindo dela, não, e nem só para contar a trajetória de vida delas. Porque é o seguinte, para quem não conhece os bastidores, né, já trabalho com elas há 5, 6 anos, né, já estamos aí eu já vou para o 8º ano de Stella, né, então 7 anos com a Bruna entrou um pouco depois, né, para mim felicidade, né, Bruna, brincadeira. Mas é o seguinte, elas são eu não vou descer o nível que eu falei que eu ia me comportar. Eu estou muito comportada. São duas profissionais extremamente competentes, tecnicamente, no que fazem. Têm bastante conhecimento. Né? Elas possuem bastante conhecimento. E também são duas profissionais engajadas. Né? Nesses 8 anos, montamos uma equipe muito legal de amigos, né? Nem colega, mas de amigos. Fizemos muitos projetos bacanas, né? Que eu mergulho, que eu olho e falo assim, foi um projeto muito, muito bom. Né? O Parlamento Jovem, o Fórum, participando, idealizado aqui, que sempre foi presidido pelo Diego, que está aqui ouvindo, né? Teve participação do Tiago, que também está aqui acompanhando, né? A irmã Tânia, que também está aqui acompanhando, né, irmã? E, assim, era um grupo muito bom, foi um grupo muito bom, né? E as duas também fazem parte desse grupo muito bom, que eu admiro muito, tá? Por favor, não gravem isso. Isso será usado. E eu quero que vocês falem o seguinte, né? Na área de vocês, né? Como que é a representação feminina na área de vocês? O que precisa avançar? Como que está representado? Gostaria que vocês dessem esse panorama para nós. Oi? Para mim, caiu tudo, voltou tudo. Acho que eu vou cair. É a sua internet que deve ter dado. Então, fale um pouco do panorama de vocês.
E vai ter que Quer tomar repetir banho? aí, que Toma, o meu Pedro. deu, Toma. Quer subiu aí. tomar? Tá. Toma. Queria que vocês falassem um pouco sobre o panorama da participação feminina na área de vocês, né? No caso aí, biologia, ciências, né, biológicas e ciências médicas, né, Bruno? Como que é a participação feminina? O que precisa avançar? No caso da Paula, na literatura, né? Como que a mulher é representada na literatura? Como que é a participação feminina produzindo literatura também, né? Eu queria que vocês dessem esse apanhado aí para nós, né? Que somos leigos aí na área. Bom, começamos por quem? Pela Bruna? Agora é a Paula, porque foi comigo primeiro, agora é a Paula. Vocês querem fazer alternado, né? Então vai, Paulinha. Olha, a mulher, né, são dois aspectos. A representação da mulher na arte literária, como ela é representada na literatura, e a presença dela como autora. Na arte literária, a mulher, ela desde o século XVIII, é uma visão masculina, né? É uma visão masculina, representando aquela mulher numa determinada história. Então, se a gente for pegar, vou fazer a comparação de dois momentos literários importantes, que aí são divisores de águas, né, na literatura, a presença da mulher. O romantismo e o realismo. Então, se você pega um José de Alencar, tá? Vamos pegar o José de Alencar, a representação de Iracema, né? A representação da própria Aurélia, de senhora, não sei se vocês leram, mas uma presença forte. Inclusive o título, né? O título já é o nome de uma mulher, né? Então já existe essa valorização do feminino. Mas essa valorização, na verdade, é uma idealização da ideia do que o homem, né? O homem quer. O que ele projeta que seria uma mulher ideal. Então, você tem uma Iracema, por exemplo, que é uma índia, né? E que ela estabelece uma relação com um homem branco, certo? Aí tem toda aquela questão de Portugal, Brasil, e dessa mistura toda, e ela acaba por mais que o narrador coloque que essa mulher ela muda a vida desse homem, ela se submete a esse homem. Então, ao mesmo tempo que ela é a figura de mudança, porque geralmente no romantismo os homens eles eram livres, eram namoradores, e por conta de um grande amor eles mudam. Só que, ao mesmo tempo, elas são subordinadas, elas são submissas, e elas refletem o que o homem deseja de uma mulher, né? Que ele deseja que essa mulher o salve, né? E o salve como? Com todo o seu amor e fazendo aquilo de acordo com o que a sociedade quer. Aí nós temos um realismo, nós temos um Machado de Assis, ou o próprio Eça de Queiroz, em Portugal, que traz mulheres totalmente diferentes, né? E quebra totalmente com isso. Uma Capitu, que é dissimulada, né? É o adjetivo que é usado, né? Que tem os olhos de ressaca e que não é um modelo de beleza, padrão de beleza, mas mexe com a cabeça do personagem, intriga esse personagem, manipula esse homem. Então traz uma outra ideia, uma mulher que sabe se colocar. Não é aquilo, a mulher não está aquém do homem, no sentido de fazer tudo o que ele faz. Não, a mulher pensa assim, a mulher sabe. Então, o realismo, ele traz essa mulher já não tão idealizada, mas essa mulher mais com identidade, né? E com todos os questionamentos, aí vem vários questionamentos no realismo que entra, então, o casamento, né? A própria instituição casamento. O que é esse casamento entre esse homem e essa mulher? Agora, isso vai evoluindo a partir do realismo, a mulher ela vai tendo uma presença nas narrativas, né?
muito mais forte. Muito bem, filho. Não Vai passa asuando. mais a ter uma ligação tão Quer dizer que próxima você tá ficando bom. e tão dependente do homem. Agora, quanto a mulher na Quer dizer que literatura você tá ficando produzindo, né? bom. Nós ainda temos poucas, temos grandes, mas ainda a participação ela precisa ser mais. Na verdade, não temos poucas, nós não temos o olhar, né? Representatividade, exatamente. Não temos poucas mulheres, mas ainda não temos representatividade. É muito difícil se colocar. Por incrível que pareça, a literatura ela é um campo ainda muito masculino, né? E muito preconceituoso também, tá? E basta voltar lá atrás, né, na Idade Média, quando nós tínhamos a cantiga de amor e de amigo. A de amigo era a mulher, era uma voz feminina, de amor era uma voz masculina. Só que quem escrevia era um homem, né? Ou mesmo o teatro japonês, o kabuki também, que só homens podiam encenar papéis femininos. E ainda falta essa representatividade. Tivemos grandes mulheres, sim. Tivemos Cecília Meirelles, tivemos Raquel de Queiroz, tantas outras. Claricinha. Mas eu destaco a Clarice Lispector pelo escrever, porque além de ser uma mulher escrevendo, ela fala para a mulher. É uma fala muito para nós mulheres. Então, quando você estuda Clarice Lispector, muitas vezes, eu dava aula no ensino médio, os meninos falavam, nossa, mas eu não consigo entender. E as meninas, elas pegavam mais fácil, porque aquela fala é muito feminina. É uma coisa muito da cabeça da mulher, né? É muito e a Clarice Lispector, é verdade. É a vozinha que fica aqui na cabeça. Ela fala, muitas vezes eu li e penso assim, leio e releio, eu falo assim, nossa, exatamente isso que eu penso. E essa sondagem psicológica que a Clarice faz das mulheres é muito marcante. Então, a Clarice, a Clarice Lispector, além de representar, ter uma representatividade muito forte como autora, ela também traz a nossa voz, a voz da mulher, né, para a literatura. Lógico, Cecília Meirelles também, Raquel de Queiroz, só que a Clarice Lispector, por ser um romance, por ela ter uma literatura mais subjetiva, ela acaba entrando realmente naquele... Então, tem coisas que ela fala que só nós, mulheres, vamos entender. Não tem jeito. São coisas... É a voz da mulher nos livros, né? Ela transcende, né? Ela consegue lançar o subconsciente feminino, traduzir isso em palavras. Exatamente. É uma sondagem psicológica mesmo, sabe? Ela sonda a cabeça da mulher e ela mostra aquilo. Então, homens, quer conhecer uma mulher bem, leia Clarice Lispector. Independente do que seja, né? Ler Clarice faz bem, né? É maravilhoso, é maravilhoso. É descobrir várias coisas, né? Porque o trabalho dela com a linguagem também é muito primoroso. O jeito que ela tece o texto e que ela vai levando ali, né, até chegar ao final, o clímax do texto, e tudo isso se passando dentro da cabeça da mulher, né? É muito interessante. E A Hora da Estrela é realmente um livro que é uma catarse. Macabéa. É Macabéa, a trajetória da Macabéa. Né, e de outros personagens também, né? Que ela vai muito essa questão da psique humana, né? Exatamente. De explorar isso, a psique humana, tudo. No próprio A Hora da Estrela, o personagem masculino, ele também, se você reparar, ele está tentando entender isso. Aquela mulher. Ele tenta entender a Macabéa, ele tenta entender aquela mulher. E até ela faz esse desnude, né? Vamos por assim, também dos personagens masculinos, como quando ela vai falar do namorado da Macabéa, que ele gosta de cortar carne, né? Que ele virou açougueiro porque ele matou alguém e ele sentiu prazer ao enfiar a faca. Então ele resolveu virar açougueiro. Né? Que é isso? Não é uma análise da psique do homem, né? A questão do poder, enfim.
né? Clarice, ela é fantástica Cadê mesmo. o papai? Cadê? Fantástica. Ela é É uma leitura, eu acho que obrigatória. E aproveita esse momento, gente, que é um dos poucos momentos que eu estou concordando com a Paula em alguma coisa, viu? Tá? Porque é um dos poucos momentos, tá, gente? Porque, assim, ela gosta de Legião Urbana, eu não gosto, tá? Mas aí é tava demorando ele fala isso. Grande poeta Renato Russo. Sim, não Grande fale não. poeta. É. Mas vamos lá, vamos para a nossa querida Bruna. Bru, fala um pouco aí das ciências, a mulher na ciência aí, Bruna. Fala aí desse papel importante aí. Importante, mas desvalorizado, né? É muito complicado esse processo, porque, lógico, dentro do nosso sistema patriarcal, a mulher, ela já sai em desvantagem, né? Só por ser mulher, né? Então, dentro do campo da ciência não seria diferente, né? Então, hoje você tem, dentro de ciências biológicas, ciências exatas, é uma área que não tem incentivo no campo feminino, né? A mulher, ela fica muito até atrás no sentido de dando condições para que os homens ganhem todo o glamour lá na frente, né? Então, acaba ficando muito nos bastidores, vamos dizer assim, da pesquisa, as que conseguem chegar, né? Porque é uma área muito dura, ciências exatas mais do que ciências biológicas, né? É uma área muito, muito dura mesmo, aí, majoritariamente masculina. Então, você tem essas mulheres ali muito no esforço diário mesmo, né? Trabalhando por esse reconhecimento, né? E é lógico que, né, se você faz aí todo um recorte racial, por exemplo, você tem um número baixíssimo, né, de mulheres negras. Quando você faz o recorte de gênero, é lógico que o homem ele já está, né, muito maior do que a mulher na área de ciência, tanto ciências biológicas como ciências exatas. E quando você faz o recorte racial, aí é que piora, né? Porque aí você tem uma discrepância muito grande, né, de acesso a essa informação, lógico, a essa atividade. Lógico que isso é um problema que faz parte dentro do racismo estrutural, né, está montado para isso, para a maquinária funcionar dessa maneira mesmo, para a gente não chegar, né, quem chega na resistência mesmo. O sistema todo está pronto para isso, mas você tem ali, mesmo comparando então homens e mulheres, uma discrepância muito grande, e mulheres negras chegam a bolsista, por exemplo, a 4%, né? É muito baixa. Hoje, professoras de universidades doutoras, você chega a 0,3%. Você tem 200 e poucas professoras no Brasil, negras doutoras, né? Contra 10 mil, 10 mil de mulheres brancas, mais de 15 mil de homens e homens brancos, né? Então, os dados, eles falam por si só, né? Essa área é muito complicada, no entanto que a gente foram criados projetos de leis onde você tem um incentivo mesmo à mulher na ciência. A USP tem esse projeto já lá no ensino fundamental, do incentivo para que essa menina ela seja encorajada, né, a sonhar, a trabalhar, a se enxergar enquanto cientista, enquanto dentro da área da pesquisa. E você tem esse incentivo também, né, dentro das bolsas, para ver se você consegue, de alguma forma, incentivar para que essas mulheres não desistam, né, desse processo, porque o caminho é muito difícil e você... eu não lembro mais o nome do professor de preconceito. Marcelo? Marcelo. Dessa questão, quando a gente faz esse recorte para a mulher negra, o preconceito é gigantesco. E aí não é esse velado, é o escancarado mesmo. É o escancarado do o que você quer aqui, né? Dentro do meu processo para entrar no laboratório, eu tive essa ajuda, né, para fazer essa inserção. Não cheguei lá de cara preta batendo lá na porta e falou, quero trabalhar aqui porque eu tenho esse objetivo, né? Mas o quanto aí a gente vai falar do colorismo, o quanto isso influencia nas oportunidades, né? Então, e aí você, sendo mulher, e quanto mais retinta, pior fica para o seu lado. Pior, né? Mais portas fechadas
elas vão aparecer para você, né? Porque esse meio, ele tem essa vaidade, né? Esse meio científico, de que você tem que seguir o padrão ali da cientista, né? Branca elitizada, né? Então, quando a gente chega num patamar da pesquisa, foi o que eu falei lá no começo, né? A gente não tem essa vaidade, mas lá no fundo dá aquela sensação, eu estou aqui, né? Eu estou aqui e mais dos meus precisam chegar, porque a gente precisa ter representatividade aqui dentro desse espaço, né? Hoje você tem é como se fosse é um sistema engessado que faz parte da estrutura, faz parte do racismo institucional, onde você tem professores que eles não são substituídos. Então, por exemplo, a Paula está falando da Amanda, né, que ela vai ser uma profissional e acho que a gente não vai se decepcionar. E não vai, porque é sangue novo, mas é um sangue novo que vem já com essas qualidades, né, com essas qualidades de reflexão à frente da sociedade. E quando você vai para uma pesquisa, por exemplo, na ciência, muitas vezes você tem que encarar um cara arcaico sentado ali. Sim. Um cara que ele chega em casa e a mulher ainda põe a comida dele no prato, que ele chega em casa e que ele não tem noção do que é lavar uma louça. É uma besteira. Mas existe, né? Que ele chega em casa e a mulher dele está lá fazendo todo o trabalho que ele acha que é dela, né, de fato. E ele tem esse papel de ser o cientista, o que leva o dinheiro para casa, o que tem o glamour e tudo mais, né? Então, dentro desse é muito complicado esse processo, porque às vezes a gente precisa de representatividade lá dentro, mas às vezes a gente chega e o trabalho que tem que ser feito ali dentro, ele é muito denso, porque como que eu preciso enfrentar o cara que vai me orientar? Porque ele tem um racismo que é complicado, e às vezes você quer produzir material para pessoas negras lerem. Eu preciso produzir ciência para o meu público, para o meu povo, para mais do meu, entende? E aí você chega lá e você é barrado, né? Você, de certa forma, você fica ali e fala, tá, mas como que eu vou trabalhar isso? E às vezes você tem que trabalhar com um outro orientador que está mais à frente, que tem essa flexibilidade, que está mais aberto para essas discussões, fazer essa ponte com outros orientadores para você conseguir apresentar a sua pesquisa ali de certa forma dentro do que você gostaria de fato. Então, eu acho que a área da ciência ela é muito complicada nesse sentido de a mulher enfrenta esse preconceito e enfrenta o preconceito depois de estar lá dentro, né? Quantas vezes eu não ouvi, quando eu trabalhava com malária, no meu mestrado, mas você quer salvar a África? E eu falava assim, quem dera se o poder de salvar a África estivesse nas minhas mãos. A gente, estalava o dedo e estava tudo resolvido, né? Então, as pessoas têm esse pensamento e é um pensamento tão cru, né? Tão vazio, uma pessoa pensar dessa forma, de achar que nós, negros, queremos salvar a África com uma pesquisa. Olha que imbecilidade, né? Então você vê o pensamento de um pesquisador e aí você fala, caraca, mas quem falou isso? Aí você fala, eu estou falando de um pesquisador que tem 50 anos nas costas de pesquisa, mas olha o histórico dele, né? Então é uma pessoa que não avançou, e aí quando chega um negro para trabalhar e vem nesse embate de tentar fazer uma pesquisa que volte para a minha comunidade, que volte, né, quando o Mendes fala, né, aí em Pirituba, periferia, então eu preciso hoje, por exemplo, estou falando, eu assumo uma proposta de um projeto, eu, Bruna, que eu preciso devolver para a minha comunidade isso. E isso é um processo de construção de amadurecimento, é um processo que ele é contínuo, esse processo de construção de identidade e amadurecimento. Então, hoje eu enxergo que o meu doutorado, ele tem que ser voltado para os meus. Eu não posso fazer ciência só para um público que não é o meu, que solta a minha mão quando eu preciso. Então, eu preciso voltar para os meus, né? Quando eu fiz faculdade, que eu voltei a trabalhar, que eu fui dar aula, e em 2018, 2019, que eu tive o convite de trabalhar com um cursinho popular, com pretos periféricos dentro da comunidade cultural Quilombaque, em parceria com a Uniafro, ali para mim foi um chamariz de novo para minha filha, pé no chão, é isso aqui, né? A sua essência é isso aqui, não viaja, né? Tipo, não viaja, você tem que produzir conteúdo para isso aqui.
né? São eles que estão esperando a sua representatividade. Eles te olham ali com caderno, sem almoço, né? Porque os caras ficavam ali no cursinho da Quilombac sábado o dia inteiro, eles poderiam estar fazendo tantas outras coisas, estavam ali o dia inteiro com caderninho, às vezes nem tinha caderninho, e ali ouvindo você falar assim, e com certeza pensando, meu, quando que eu vou estar ali na frente? Porque eu também quero estar ali na frente, porque eu vejo ela ali na frente e eu me enxergo ali na frente, né? Então, eu não estou vendo um professor branco que está muito longe da minha realidade, né? Então, sair do tema, mas enfim. Não, tá bom, tá ótimo. Eu fui só contornando para a gente entender que quando a gente fala de mas como que é esse papel das mulheres na ciência, não é só das mulheres, mas da mulher preta periférica, o problema é muito mais embaixo, e que muita gente não enxerga e acha que é só chegar lá. E o chegar lá, o caminho é árduo, mas quando chega ele continua sendo, porque o tempo todo você tem que ficar provando da importância do que você está fazendo e da importância de você estar lá, naquele meio, né? Isso me fez lembrar, Bruno, da cientista, da professora Joana d'Arc Félix de Souza, né, que é uma cientista negra, e parece que teve algum ruído de comunicação aí do currículo dela, né, em que ela pôs um curso que ela fez em Harvard, só que foram averiguar e não tinha esse curso. A questão é, a crítica que foi feita em cima disso foi muito desmedida, né? Eu não sei se teríamos essa carga de críticas com uma cientista branca. Se Com fosse certeza, lá, e a resposta é não, com certeza não. Amanhã nas não nem averiguar o currículo do ser humano. A resposta é dada. Você está dando um exemplo, já acabou de falar o nome dela, da Maianas Artes. Maianas Artes já furtou tantos dados, meu filho. Ela faz de um experimento dela, publica 5 artigos, que ela não veja isso, mas quem está dentro da pesquisa sabe como funciona isso, e ela faz um resultado desmembrar em 5 artigos, e ela traz aquilo como se fosse o... Eu gosto da Maianas Artes, porque eu acho que ela tem o papel importante dela dentro da ciência enquanto mulher. Mas só para a gente medir isso, e é exatamente isso, o peso, ele é totalmente diferente, E vocês duas tocaram um ponto certo, que é a questão da representatividade. Quão importante é isso, né? É muito importante pais comprarem, sei lá, em vez de comprar um fogãozinho, um kit de cozinha para a filha, por que não comprar um kit de ciência para a filha? Né? Se a filha gosta de matemática, incentive a fazer esses cálculos, né? Que meus amigos matemáticos não ouçam o que eu estou falando, mas incentive as filhas a fazerem... Tá aqui na live. A Carlão tá aí na live, né? Já falei, já era. Mas incentive suas filhas a acabar com esses estereótipos, achar que somente meninos vão bom em matemática, né? Que os meninos que gostam de física, que gostam de química. Não. Né? Incentivar as meninas a serem engenheiras, né? A serem engenheiras civis, engenheiras mecânicas, enfim. Essas áreas que são predominantemente masculinas. Né? Acabar com essas questões dos estereótipos dentro, né? Isso é muito importante, e isso parte de nós, e o trabalho que vocês duas fazem, né? E eu vejo o trabalho de vocês em sala de aula, é muito importante dentro dessa questão da representatividade, né? De demonstrar o feminino, né? De demonstrar a possibilidade do feminino dentro das áreas de vocês. Isso, eu acho isso muito, muito importante, né? Não basta um professor falar, uma coisa é o peso de um professor branco, cis, falar. Outra coisa é uma professora negra, uma professora que venceu, né, como cada Paula, falar e demonstrar. Né? O exemplo é muito importante. Né? E você me fez lembrar 2 casos, né, que nós até comentamos antes, né, que não são casos brasileiros, mas que ilustram bem, que um caso é a Mileva, né, que é a esposa do Einstein, que fez todos os cálculos matemáticos, né, da teoria da relatividade, e quem acabou ganhando o prêmio Nobel foi Einstein, em 1919, né, com a desvio óptico, né, nem foi da relatividade, mas os cálculos matemáticos foram dela, e ela nunca foi reconhecida por isso.
Ela que teve que largar o curso, ela que teve que largar o trabalho na Universidade de Zurique para cuidar dos filhos, dos 2 filhos de Einstein. E o outro, a grande Marie Curie, né? Que casada com o Pierre Curie, né? Química, premiada com 2 prêmios Nobel, né? E que você pega o seguinte, bom, há 100 anos atrás ela teve que sair do país dela, estudar na França, adotou o nome do marido e ficou conhecida pelo nome do marido, né? E se você for pegar os prêmios Nobel nessa área, grande esmagadora masculina, mesmo no pós-guerra, mesmo após o início das lutas femininas, né? Ainda você tem uma esmagadora, um peso esmagador, né, de produção, seja na ciência, seja na literatura, da figura masculina, né? Isso tem que mudar, né? Isso tem que abrir espaço, né? E é muito importante o trabalho que vocês duas fazem de abrir isso, né? E até aproveitar e falar aqui da nossa amiga Tatiana, né, que está aqui assistindo também a nossa live, né? Mãe recente, né, da Antonella. Mamãe. Então, levei até um susto quando eu vi ela aqui. Né, Mas mamãe, mãe com neném novo tá acordada mesmo uma hora dessa. né, dois dias de Antonella. Né, e ela fala, né, aqui, né, a Tati, né? Precisamos ensinar as nossas meninas a querer ser o que quiserem, né? E a Paula e a Bruna fazem isso, ela mostra isso. Ela fala, né? Um trabalho maravilhoso em sala de aula, né? Vocês duas são inspirações para nós, né? E acho assim muito interessante. Né? Tá firme e forte, né, Tati? Bom, quer fazer a finalização, Su, e já partir para os Então, nós estamos finalmente? com 1h36 de live. E se Mas, ó, o deixar, a Joaquim tá gente vai. dormindo, vambora. Vamos. Se deixar, vai, né? É outra, mães de bebê, né? Tá acordada mesmo, hora dessa. Porque sempre alerta, sempre apostos. Mas a gente já tá com 1h36 de live, né? Então, né, vamos fazer o fechamento. Eu queria agradecer imensamente a disponibilidade, né, o sim que vocês deram ao nosso convite para estar aqui hoje com a gente, trocando essa ideia, trazendo essa reflexão que eu acho que é importantíssima, assim, para a gente terminar esse mês de março, né, porque não adianta só o dia da mulher, assim, a gente precisa de todos os dias a gente está pensando nessas mulheres, né? Na vida dessas mulheres, em como que a vida dessa mulher pode ser diferente. E a gente, como educador, a gente acaba pensando o tempo inteiro em como que a gente pode passar isso para os nossos alunos. E foi muito interessante ver os exemplos de vocês aqui hoje, como que vocês fazem isso na prática, no dia a dia. Né? A gente teve vários depoimentos aqui interessantíssimos que eu aconselho vocês a lerem depois os comentários da live, a responder, né? Vocês podem depois lá no vídeo, fica disponível. E aí eu peço que vocês, se vocês quiserem lá ler e responder, né, os convidados, os amigos, né? Muitos amigos vieram prestigiar. Agradeço também a todo mundo que veio prestigiar a nossa live aqui hoje, em mais uma sexta-feira, às 8h30, sempre começando às 8h30. Essas mulheres inspiradoras, né? E agradecer a participação de vocês, a interação de vocês. E é isso, estamos aqui e a gente vai refletir mais coisas de mulher mais para frente. Vamos trazer mais mulheres inspiradoras dentro de outros contextos, porque tem mulher inspiradora demais e tem muita mulher inspiradora precisando de espaço para que a gente possa perceber o quanto a mulher, só por ser mulher, ela já é inspiradora. Então, assim, o que eu acho, agora a minha visão, né, de mulher, eu acho que a mulher, ela, ela tem que batalhar todos os dias, só porque ela é mulher, sabe? Todos os dias ela tem que batalhar só porque ela é mulher. Ela tem que batalhar no espaço de trabalho, ela tem que batalhar num transporte coletivo, ela tem que batalhar em todos os espaços que a gente passa. A gente se preocupa com tudo, desde a roupa que a gente veste, ao lugar que a gente vai, o horário que a gente vai, com quem que a gente vai, como que vai ser lá, como que eu vou ser recebida nesse espaço, como que vai ser meu trabalho. Então, assim, a mulher, ela passa por muita coisa o tempo inteiro e eu quero trazer mais essa reflexão. Então, quem sabe vocês não vão voltar aqui, né, gente? Então, fica a dica, né? E fica o meu muito obrigado a vocês, aos nossos convidados. E a palavra agora é para vocês, para finalizarem,
dar o tchau de vocês, deixar uma mensagem, o que vocês quiserem. A palavra final é de vocês. Eu tô lendo o comentário aqui, ó. Tava nem. Vai. Eu falei assim, a Paula que vai, eu vou ler aqui, ó. Vai, Paula. Vai, Paula. Eu quero agradecer a oportunidade. Eu me senti extremamente lisonjeada. Foi um desafio, não vou dizer que não foi, porque eu ainda tenho essa menina tímida, né, ainda guardada, né? Mas muito obrigada, me senti muito lisonjeada de participar. Agradeço a todo mundo que assistiu. E eu acho assim que esse espaço é muito importante, porque eu já assisti as outras lives, né, de outras mulheres também maravilhosas que vocês fizeram, mulheres de gerações diferentes, de histórias, de profissões diferentes, e são mulheres de verdade, né? São mulheres que estão aí na vida mesmo, são depoimentos verdadeiros, são depoimentos do real, da nossa realidade. Então, esse espaço que vocês abrem, que vocês abriram nesse mês de março para as mulheres, mas que já abriram para outros assuntos anteriores, é muito importante. É um espaço de fala, é um espaço de exemplo, é um espaço de escuta, de uma escutativa, né? Porque quem está assistindo está escutando e está participando. Então, muito obrigada por me deixarem, por ter me convidado e me deixarem fazer parte disso também, dessa vez na fala, né? Mas eu vou continuar assistindo todas. Eu vou na mesma linha que a Paula, agradecer mesmo o convite. O Mendes falou que eu aceitei, não, a Suiane falou sim, eu fui obrigada. Também fui obrigada. Mentira! Eu quero deixar isso registrado. É mentira. É mentira. É mentira, eu Brasil. não tô ligando a câmera de ninguém. É mentira, Brasil. Não, mas agradecer ao espaço, eu acho que é um canal que está se transformando também, né? Está se construindo. Eu acho que trazem questões extremamente pertinentes, obviamente, o processo de construção de todos que assistem, todos participam. E eu acho que esse tema, né, ele não precisa ficar preso, obviamente, vocês sabem disso, ele não precisa ficar preso ao mês, né? Eu acho que ele tem que, para ele fazer sentido, eu acho que a partir de agora ele precisa estar em todos os encontros, né? Isso tem que ser uma discussão, e tem que ser uma discussão com participação de homens também, né? Olha um aí que tem que participar. Olha aí. Opa, já esteve aqui, já. Acho que a Bruna conhece. Eu conheço de algum lugar, não sei. Olha que meu filho lembra dele. Peraí. Se ele tá aqui, quem tá com a Kim? A Kim é muito independente. Tá dormindo, criatura? Eu criei o meu filho. E a gente tá aqui, Márcio Mendes. Nossos filhos estão aonde? Então, meu filho é independente. Estão com Deus. Ele tá lá. Então, que isso seja um pontapé inicial, né, para que essa discussão ela continue e perpasse todos os outros temas e seja inserido o ponto de vista feminino e que isso seja dialogado com os homens, porque muito do que a gente precisa o tempo todo ficar provando o contrário, majoritariamente a atitude deles, né? Então, que seja trazido também para essa discussão, para que a gente consiga também dialogar, né? Eu sou a favor de que acho que quando a gente fica discutindo a questão da mulher, mas entre mulher a gente não atinge quem a gente precisa atingir, né? A gente precisa dialogar com quem de fato ali contribui para que o nosso papel ele seja diminuído de alguma forma, né? Então, que essa discussão ela se estenda aí para os outros temas. Exatamente. É isso. E agradecer demais. Muito obrigado. Então é isso, Obrigado, gente. Boa noite a todos. Até as próximas sextas-feiras. Acompanhe a nossa programação no Instagram e no Facebook, onde vamos divulgar os próximos temas, os próximos convidados. E é isso aí, gente. Um bom final de semana a todos. Um bom feriadão gigante a todos. Fiquem em casa, que é para isso que a gente tem esse feriado. É para ficar em casa, é para se cuidar, é para cuidar da nossa família, cuidar de quem a gente ama, né? Porque não adianta de nada a gente passar por tudo isso fazendo as mesmas coisas que a gente fazia antes. Então, não faz sentido a gente
estar vivendo todo esse período, esse isolamento, essa pandemia, dessa forma. Então, é essa mensagem que eu queria falar para vocês, né? Como alguém que teve Covid recentemente, se cuidem, fiquem bem, tá? E é isso aí. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.